com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos trabalhar o centro-oeste do Brasil. Então vamos lá? A região centro-oeste ocupa uma área que corresponde a quase 19% do território brasileiro. E apesar da grande extensão, é uma região pouco povoada. Desbravada nos séculos 17 e 18 pelos bandeirantes, que procuravam pedras e metais preciosos. Essa região só foi ocupada efetivamente a partir de 1960, com a inauguração de Brasília. Desde então, atrai diversos imigrantes de outras regiões brasileiras. A região centro-oeste, como eu já comentei anteriormente, é a menos populosa do nosso país. É formada por 3 estados, sendo eles Mato Grosso do Sul e Goiás, e também pelo Distrito Federal, onde se localiza a nossa capital federal, Brasília. Dessa forma, eu quero que vocês também criem uma tabela lá no caderno. De um lado, falando quais são as unidades federativas dessa região, ou seja, quais estados e quais distritos fazem parte dessa região. E do outro lado dessa tabela, coloque lá o nome das capitais desses estados e também do Distrito Federal. Então, essa região centro-oeste vai ser composto pelo estado do Mato Grosso, sendo a sua capital Cuiabá. Agora, ao sul do Mato Grosso, nós vamos ter Mato Grosso do Sul, em que a capital seria Campo Grande. O próximo estado vai ser Goiás, sendo sua capital Goiânia. E por último, nós vamos ter ali o Distrito Federal, que foi criado junto com a criação de Brasília, lá pela década de 1950 e 60. Nós vamos ter lá, então, o Distrito Federal, capital do Brasil, Brasília. A região centro-oeste vai ser a segunda maior região brasileira, só perdendo para a região norte. Nós vamos ter em torno de 467 municípios, uma população de 16.329.424 habitantes em 2019, segundo o IBGE, sendo que a maior parte da população dessa região vai ser urbana. Com uma densidade demográfica de 10,16 habitantes por quilômetro quadrado, muito abaixo da média de densidade demográfica brasileira. E essa região vai contribuir com cerca de 10% do PIB brasileiro, basicamente pelo agronegócio desenvolvido nessa região. Lembrando que esse dado é mais antigo, é de 2012. Então, nessa aula, nós vamos começar a falar sobre as paisagens naturais dessa região centro-oeste. Vamos trabalhar o relevo, hidrografia, vegetação, clima, entre outros aspectos, certo? Dessa forma, além das planícies alagadas do Pantanal, que infelizmente esse ano não estão tão alagadas assim, por isso também, porque o centro-oeste está passando por uma seca histórica, principalmente na região do Pantanal. O rio Paraguai, que banha basicamente o Pantanal mato-grossense, ele está muito abaixo do normal, justamente por essa quantidade de chuva limitada que tem caído na região. Faz aproximadamente 4 meses que não cai uma gota de chuva nessa região, só para vocês terem um panorama geral. O rio Paraguai deveria ter de 5 a 6 metros de nível d'água nessa época do ano. Ele está com 2,5, tá? Tá com 2,5 metros aproximadamente. Então, essa região que deveria ser algo mais alagado, ela está bem seca e por isso também essa vegetação queima com tanta facilidade. Lembrando que nessa região, o período de inverno ele geralmente é mais seco. Além disso, então, a região centro-oeste reúne planaltos, chapadas e várias depressões. Trata-se de uma região rica em recursos naturais. Entretanto, o aproveitamento inadequado desses recursos, sobretudo do solo da região e das águas, tem ameaçado o equilíbrio ecológico dessa região. Agora vamos falar sobre o relevo. As unidades de relevo da região, ou seja, cada partezinha do relevo específica, que vai ter uma numeração nesse mapa, se apresenta em diversas altitudes, resultantes da ação dos fatores externos, ou seja, dos fatores climáticos sobre as rochas de diferentes graus de resistência. E por causa das extensas pastagens naturais, algumas áreas de planície são aproveitadas para a criação de gado. Já o topo das áreas de planalto são adequadas às atividades agrícolas, justamente porque daí o relevo ele vai ser um pouco mais ondulado, um pouco mais plano. Como, por exemplo,
para a produção de soja, trigo, arroz e milho. E aqui o nosso mapa das unidades de relevo. Nós vamos ter, então, no centro-oeste o predomínio basicamente de planaltos, em que esses planaltos e chapadas da bacia do Paraná, ou seja, que está em 2 aqui no nosso mapa, ele vai ser a unidade de planalto predominante. As depressões relativas que nós vamos ter no centro-oeste vão estar entre regiões de planaltos. Então, no meio desses planaltos vão surgir depressões. Só lembrando que são regiões mais baixas que o relevo ao redor. E as regiões de planície basicamente vão estar nessa região do Pantanal, na parte mais oeste dessa região centro-oeste brasileira. E vamos ter uma área menor de planície aqui no Rio Araguaia. Então vamos destacar e pontuar alguns desses planaltos principais nesse relevo do centro-oeste. Os planaltos e chapadas dos Parecis constituem um divisor de águas das regiões hidrográficas amazônica e paraguaia, ou seja, vai ser uma região mais alta que vai estar ali dividindo essas duas bacias hidrográficas, sendo o número 1 aqui do mapa de vocês. Nesses planaltos destacam-se as serras do Roncador, do Daniel e de Tapirapuã. As formações antigas que sofreram intempéries ao longo do tempo originaram as chapadas, muito procuradas pelos turistas graças às suas belezas naturais. São exemplos a Chapada dos Guimarães, lá no estado do Mato Grosso, que faz parte dos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, nos planaltos e serras Goiás-Minas, que são formados por rochas cristalinas. A Serra da Botoquena e o Maciço de Urucum, o qual é reconhecido por suas reservas minerais, destacam-se nas serras residuais do Alto Paraguai. Essa unidade de relevo foi formada com o dobramento de rochas sedimentares, as quais sofreram erosão intensa, gerando formas de relevos mais ou menos paralelas umas às outras. Agora as depressões. As depressões da região centro-oeste localizam-se, em sua maioria, entre planaltos e serras da região. Lembrando lá, depressões são regiões intraplanáuticas, tá? Então elas vão estar entre planaltos. Em grande parte, elas são formadas por rochas cristalinas e se caracterizam por relevos quase planos ou arredondados em altitudes bastante baixas, entre 100 e 400 metros aproximadamente. Algumas depressões, como a depressão do Araguaia e do Tocantins, acompanham os vales de importantes rios da região de mesmo nome. Destacam-se também as depressões Cuiabana, do Alto Paraguai-Guaporé e Marginal Sul Amazônica. Depois vocês dão uma olhadinha ali no mapa. A cidade de Cuiabá, uma das mais quentes do país, situa-se na depressão Cuiabana. Muitos estudiosos afirmam que esse fator e a dinâmica dos ventos que circulam a região acentua ainda mais a sensação de calor na região. Então, se alguém já foi para Cuiabá, deve ter percebido que as temperaturas lá são quase escaldantes. Esses dias atrás, as temperaturas estavam beirando cerca de 38 graus na região. Agora, a última forma de relevo que resta, sobre as planícies. E nós temos na região centro-oeste a planície do Rio Araguaia, mais ali para o norte dessa região, e situada no centro dessa depressão Araguaia está situada a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, ou seja, a maior ilha que está no meio do rio do mundo. Trata-se de uma área plana com altitudes de até 200 metros, constituída de sedimentos recentes, vindas principalmente de outras regiões e trazidas pelo rio. Já a planície e Pantanal mato-grossense corresponde a uma extensa área de deposição de sedimentos, trazidas pelos rios da bacia do Rio Paraguai, que avança em direção ali à Bolívia e ao Paraguai também, e é composta de sedimentos argilosos e arenosos. E as altitudes médias dessa região variam ali de 100 a 150 metros de altitude. Lembrando que, por exemplo, nós aqui em Cascavel estamos a cerca de 750 a 850 metros de altitude. Nós estamos em cima de um planalto, só para a gente se situar nessas altitudes. E apesar do nome, essa planície não é um grande pântano, apesar de alguns trechos ficarem inundados, tanto na estação das secas, de abril a setembro, quanto nas estações das cheias, de outubro a março. E aqui nós temos uma representação de como fica o Pantanal quando ele está com algumas áreas alagadas. Esse ano, por exemplo, nós não temos
essas baías, que elas são essas áreas circulares ou semicirculares com água salobra, ou seja, ali com muito sedimento, tá? Misturando ali uma água doce com água meio salgada. E essas baías, elas podem atingir até centenas de metros de dimensão, dependendo ali da época do ano. Já cordilheiras são pequenas elevações ali de cerca de 2 metros de altura entre uma baía e outra, que separa ali essas regiões ali alagadas. Já regiões que eles chamam de vazantes têm vários quilômetros de extensão e se localizam entre essas áreas um pouquinho mais elevadas, essas cordilheiras, servindo de escoadouro dessas baías aqui e dos rios. Nessas áreas aparece o que eles chamam de corichos, que são pequenos cursos ali de águas que unem várias dessas baías aqui. E elas possuem, então, grande poder de erosão e elas vão acabar erodindo parte desse solo. Então, essa foto aqui, ela foi tirada no início da estação seca, possivelmente entre abril, março, tá? Quando começa a ficar um pouco mais seco e começa a diminuir a quantidade de chuva. E mais pro finalzinho dessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo atualmente no Pantanal Mato Grossense. Agora, os climas. A maior parte da região centro-oeste se situa, então, na zona tropical. O clima da região é influenciado por alguns fatores atmosféricos, entre eles a latitude, pela ampla extensão do território brasileiro no sentido norte e sul, e o fato dessa região estar localizada no interior do continente. Então, ela vai ser mais influenciada pela continentalidade, reduzindo a influência, então, da maritimidade, que é responsável pela grande amplitude térmica ao longo dos dias. Nós vamos ter também as massas de ar, que variam conforme a estação do ano. Lembrando que clima tropical, geralmente nós vamos ter 2 estações bem definidas. Verão muito quente e chuvoso, e inverno quente e seco. A massa de ar tropical continental deixa o clima mais seco entre abril e agosto. E as massas de ar equatorial continental e tropical atlântica atuam entre setembro e março, levando umidade para essa região. Dessa forma, os principais tipos de clima da região vão ser o equatorial úmido, bem lá no norte, o tropical ou tropical continental, que vai estar em basicamente quase toda a região centro-oeste, e o tropical de altitude mais ao sul. E começando então pelo clima equatorial úmido, predominante no norte do Mato Grosso. Caracteriza-se por chuvas intensas com temperaturas elevadas durante o ano. O tropical continental predomina basicamente na maior parte da região centro-oeste, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Isso ocorre porque no verão sofre influência das massas de ar equatorial continental e no inverno da massa tropical atlântica. E tropical de altitude, predominante nas regiões mais elevadas, como no sul do Mato Grosso do Sul e no sudeste de Goiás, onde as temperaturas são um pouco mais baixas, um pouco mais amenas. Então, mostrando para vocês aqui o mapa, como eu falei para vocês, o clima equatorial vai estar predominante mais no norte do estado do Mato Grosso. O clima tropical continental em toda a porção central e maior parte, então, dessa região. E o clima tropical de altitude, que vai estar aqui no sul do Mato Grosso e também um pedacinho da porção sudeste de Goiás. Nesse mapa ele está um pouquinho diferente do mapa da apostila de vocês, inclusive vocês vão ter que pintar o mapa. Então, depois vocês dão uma olhadinha nesse daqui. Não vai estar igual, idêntico, mas vai estar bem parecido, certo? Agora sobre a hidrografia dessa região. Em geral, o relevo da região centro-oeste apresenta muitas nascentes e cursos de água. Tal fato promove um interessante fenômeno chamado de águas emendadas, no qual surgem as nascentes dos rios de 2 bacias hidrográficas diferentes, que depois seguem para direções opostas. Dessa forma, a gente consegue observar nesse mapa a localização das principais regiões hidrográficas do centro-oeste. E nós vamos ter a nascente de diversos rios importantíssimos nessa região. Primeiro, a gente vai ter vários afluentes do rio Amazonas que vão nascer nessa região. A extensa rede hidrográfica dessa região hidrográfica amazônica e a exuberância da flora e da fauna estimulam então a pesca e também o turismo na região. No entanto,
As queimadas, o desmatamento, o garimpo de ouro e também a mineração são atividades que vêm contaminando essas águas desses rios, o que causa graves problemas à região. Isso tem sido constatado mais intensamente na bacia do rio Xingu, nessa porção aqui do Mato Grosso, afluente do rio Amazonas, ameaçada pelo desmatamento resultante da pressão e da expansão agropecuária para essas regiões. Segunda área importantíssima de Cerrado agora, que é a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Trata-se da segunda maior região hidrográfica do Brasil. O rio Araguaia é um dos principais rios do Centro-Oeste e o mais importante afluente do rio Tocantins, que desemboca depois lá na região norte. E nele localiza-se a maior ilha fluvial do mundo, que a gente já falou que era a Ilha do Bananal, que pertence ao estado do Tocantins. Agora, um pequeno pedaço da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Uma pequena porção dessa região banha o Centro-Oeste. O destaque é para a bacia do Rio Preto, que banha uma parte rural do Distrito Federal, e suas águas são bastante utilizadas nas lavouras que abastecem essa região. Agora, a região hidrográfica do Paraná. E nessa região hidrográfica do Paraná, nós vamos ter lá os rios Paraná, Grande, Paranaíba, como sendo os destaques dessa região hidrográfica. São também os limites naturais que separam os estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás, nessa porção aqui, das regiões sul e sudeste do Brasil. E o rio Paranaíba tem sofrido grande demanda hídrica em virtude da agricultura irrigada nessa porção do território. Agora, a região hidrográfica que está tendo maior destaque nesses nossos últimos dias vai ser a região hidrográfica do Rio Paraguai. O Rio Paraguai é um dos mais importantes da região e, na época das cheias, inunda uma extensa área, formando então aqueles lagos, aquelas baías que a gente viu ali na imagem do Pantanal. Na maior parte do seu curso é um rio de planície, sendo navegável de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até o Estuário da Prata, lá em Buenos Aires, em terras argentinas e uruguaias. Por eles são escoados produtos como minérios de manganês, principalmente daquele maciço de urucum que eu tinha falado anteriormente, e seus principais portos são Corumbá e Porto Murtinho. Agora, sobre a vegetação original desse Centro-Oeste. A vegetação do Centro-Oeste vem sendo alterada principalmente por projetos agropecuários e pela exploração da madeira. Originalmente, a região era coberta por extensas formações arbustivo e herbáceas, ou seja, pelo cerrado, e também por densas florestas, principalmente aqui no norte do Mato Grosso, que é a floresta amazônica. Na atualidade, há reduzidos agrupamentos florestais e uma vegetação descaracterizada pela ação humana. As vegetações que nós temos nesse mapa, boa parte não existe mais, tá? Quando a gente trata de vegetação original, a gente está pensando como se não tivesse desmatamento, se nada tivesse sido alterado, coisa que não acontece atualmente. Então, por exemplo, essa floresta amazônica, que ela viria até mais ou menos metade do estado do Mato Grosso, ela não existe mais, tá? Nós vamos ter áreas mais ao norte em que ainda vamos ter presença de floresta. E a região de Cerrado, principalmente, nós vamos ter, então, um grande desmatamento, justamente pelos projetos agropecuários. Então, nós vamos ter extensas fazendas em toda essa região centro-oeste e muitos fazendeiros, inclusive, vêm desmatando ou então queimando essa vegetação, como nós temos visto nesses últimos dias. E a vegetação predominante dessa região vai ser o cerrado. Originalmente, a maior parte do Centro-Oeste era ocupada, então, por essa vegetação de formação vegetal típica de clima tropical continental, predominante no Centro-Oeste. Essa vegetação, ela caracteriza-se por árvores de pequeno porte, com tronco de casca grossa, galhos retorcidos e folhas mais duras, justamente para ser capaz de resistir aos incêndios que são naturais nessa região, mas esses incêndios acontecem naturalmente na época das chuvas, quando nós temos raios que caem nessa região. Só que na época de chuva, esse incêndio ele vai ser logo controlado. A vegetação de cerrado, ela necessita desse fogo natural, tá? Como eu falei, natural, não antrópico. E sendo dessa forma essa vegetação, ela é naturalmente resistente a esse fogo, principalmente nas estações um pouco mais secas. Também, por causa da seca, essas árvores elas têm raízes muito profundas, capazes de extrair água então desse subsolo.
Entre elas, aparece uma vegetação de gramíneas, ou seja, gramas um pouco mais altas, utilizadas para pastagem principalmente. Em locais onde o solo é mais fértil, a vegetação se apresenta mais densa, com árvores um pouco mais altas. Nessas áreas, a vegetação é chamada de cerradão. Nos vales dos rios que cortam a área ocupada pelo cerrado, a umidade é maior, o que permite a formação de florestas denominadas matas de galeria ou matas ciliares. No cerrado, há ainda as veredas, que são áreas um pouco mais úmidas, onde se desenvolvem então algumas árvores chamadas buritis. Mostrando agora algumas dessas características dessa vegetação de cerrado para vocês, nós vamos ter então essas árvores um pouco mais baixas, galhos bem tortos, bem retorcidos, as folhas menorzinhas, e também um pouco mais grossas para conseguir manter a umidade dentro dela. Como já falou ali, raízes bem profundas. E entre essas árvores espalhadas, ali uma aqui, uma ali, nós vamos ter então essa vegetação de gramíneas. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos para a gente pontuar alguns detalhes então dessa vegetação de cerrado. Então aqui continua sendo então árvores tortas, galhos retorcidos, tá, com folhas pequenas. Aqui um pouco mais de árvores aglomeradas. Entre essas árvores nós vamos ter também alguns arbustos, que vocês vão perceber. Nós vamos ter então árvores de buritis também em algumas outras áreas. Lobo-guará, que vai ser então o animal típico dessa região de cerrado. Além do lobo-guará, nós vamos ter emas, tamanduás, araras, a própria onça-pintada, que é um animal em extinção, diversos outros tipos de felinos, tatus, entre outros animais. Aqui que eu falei para vocês das emas. Próximo do maciço de Urucum, nós vamos ter uma maior concentração dessas emas também. E em toda essa região, nós vamos ter então também a presença de planaltos e chapadas, que são essas áreas aqui. Agora, outro tipo de vegetação mais do norte dessa região vai ser a floresta amazônica, que ocorre no norte e no oeste do Mato Grosso, onde as temperaturas são mais elevadas e as chuvas são mais abundantes. E é formada por uma vegetação mais densa e exuberante. E embora a destruição dessa floresta tenha sido intensa nos últimos anos, é a menos modificada da região. Agora, vamos ter também algumas áreas de floresta tropical, a qual recobria algumas áreas do estado do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Na atualidade, está praticamente extinta nessa região. Essa floresta se desenvolve em ambiente de temperaturas um pouco mais elevadas, com chuvas menos abundantes que as que ocorrem então na região de floresta amazônica, e suas árvores típicas são o jatobá, o cedro e a peroba. Essa floresta tropical seria basicamente a mesma que nós temos no Parque Nacional do Iguaçu, tá? Que seria um resquício da Mata Atlântica, dá pra gente dizer assim. E por último, e não menos importante, o Pantanal ou Complexo do Pantanal. Seu aspecto é muito variado. Em alguns locais apresenta-se como uma mata densa, e em outros sua aparência de campos limpos e com grande valor para a pecuária. Em outros ainda, lembra o cerrado. Essa variedade está relacionada à baixa ou à alta umidade resultantes das inundações anuais. A vegetação do Complexo do Pantanal ele vai ser muito variada por ser uma área de transição entre vegetações, tá? Então ela vai variar muito dependendo da sua localização e da quantidade de umidade ou não que existe nessa área. E agora uma curiosidade sobre esse Complexo do Pantanal. Quando se fala em Pantanal, a imagem que se tem é de um santuário preservado, intocável, repleto de águas, com belas paisagens formadas por rios, lagoas e uma grande variedade de animais e plantas. Mas o Pantanal belo e diverso que conhecemos é também uma região muito sensível e vulnerável a ameaças tanto de dentro do Pantanal quanto de fora e que pode desaparecer se não for preservado. O Pantanal depende da manutenção desse ciclo hidrológico, que permite o subir e baixar dessas águas e a inter-relação entre espécies. Qualquer mudança nesse ciclo pode comprometer os ecossistemas e modificar toda a paisagem. A pecuária não sustentável e a monocultura de cana-de-açúcar e da soja e a contaminação dos solos e dos recursos hídricos com insumos agrícolas são pontos de alerta. Qualquer impacto negativo nas nascentes e nas cabeceiras dos rios pode, por exemplo, alterar de forma drástica toda a planície inundável. Da mesma forma, grandes projetos de infraestrutura previstos para serem realizados na região
pode impactar negativamente se forem executados sem considerar as características naturais e nativas dessa região. Infelizmente, nós temos visto nos últimos dias uma queima descontrolada, basicamente, dessa região do Pantanal, e ela já vem acontecendo há algum tempo, mas esse ano ela foi muito pior, principalmente essa questão da queimada, porque todo ano acontece, as pessoas não se preocupam, mas esse ano foi um ano atípico. A umidade do ar nessa região ali do Pantanal, só para vocês compararem, ela estava mais baixa do que a umidade do deserto do Saara. A umidade do deserto do Saara é em torno de 12%. A média ali de umidade do ar no Pantanal nessa época estava entre 4% e 10%. Então, estava com uma umidade do ar baixíssima. Como já foi dito aqui na aula, essa vegetação é resistente? Mas nem tanto também, Depende, então, da época que acontecem essas queimadas. Como eu já falei para vocês, essa vegetação necessita desse fogo para as sementes, então, conseguirem brotar. Mas, como eu falei, é na época de chuvas. Já o Pantanal, ele é mais sensível, principalmente a esse fogo, do que a vegetação de cerrado. Apesar de estarem ali meio próximas um dos outros, e também o Pantanal ter características de vegetação de cerrado, ele é muito mais sensível. Sendo também que vários animais vivem nessa região, são basicamente santuários animais dessa região, que infelizmente, apesar de ser patrimônio natural da Unesco, ele não é protegido e cuidado da melhor forma possível, principalmente por pessoas sem conhecimento. Principalmente ali pessoas um pouco mais simples, talvez, ou pessoas talvez mais gananciosas dessa região, que acabam simplesmente desmatando ou simplesmente queimando para benefício próprio. Nós vemos esse prejuízo tanto na parte animal, vegetal e também humana, Tem pessoas que vivem basicamente da economia do Pantanal, tanto ali na parte mais natural quanto também turística. Nós vamos ter diversos empresários que têm hotéis, pousadas, que lógico que querem preservar do jeito que querem manter aquele local, pois o seu sustento vem dele. Não são todas as pessoas ali que degradam aquele ambiente, mas como está sendo investigado, são pouquíssimas pessoas que podem causar um mal gigantesco, principalmente por falta de conhecimento. E que talvez até mesmo futuramente elas mesmas sejam prejudicadas por essa falta de bom senso e ações ilegais. Bom, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição e nós nos vemos semana que vem. Beijo, tchau!